Fala, rapaziada, começando mais um dia, dia 12, e seguimos na jornada. Tô aqui dando uma caminhadinha, acabei de treinar, treinei superiores hoje, peito, costas e braço, e um pouco de ombro também, um pouco de tudo dos superiores. E hoje, chegando em casa, com mais calma, eu vou falar sobre a minha outra vez fazendo NoFap. Por que eu comecei, como eu comecei e por que eu parei, né? Quer dizer, na verdade, por que eu perdi. E aí, chegando em casa, eu dou mais detalhes. Eu acho que eu não vou conseguir falar tudo num vídeo só, porque é uma história longa, tem muitos detalhes. Mas se precisar, eu divido em 2 vídeos e chegando em casa, eu conto. Então, rapaziada, eu acho que vou ter que dividir o vídeo em 2 partes mesmo. A primeira parte, eu vou contar como eu comecei e por que eu comecei, certo? E aí na outra eu explico por que eu perdi o último desafio. Basicamente, na última vez foi ano passado, né? Eu conheci o NoFap, eu não lembro ao certo quando eu conheci, mas ano passado eu tentei muitas vezes, desde o começo do ano e tal, começar. Só que eu nunca passava de um mês. Um mês e pouco era o máximo que eu conseguia, depois caía sempre, né? Isso eu acho que se deu por vários motivos, como por exemplo, alguns dos motivos, a minha rotina, que não estava bem estruturada, não estava muito por conta do trabalho, ela não estava muito organizada, sabe? Eu ficava muito cansado e não conseguia focar. A falta de disciplina, a mentalidade e principalmente, pelo menos isso eu atrelo muito a isso, a minha conexão com Deus, né? Essas coisas me ajudaram muito na verdade, dificultaram muito a primeira vez e agora estão me ajudando muito. E me ajudaram muito na última vez, né? Quando eu me distanciei disso, eu perdi, entendeu? E, basicamente, por conta do trabalho, no último trabalho eu trabalhava das 5 às 2 da manhã, às 3 da manhã, e chegava em casa 3, 4, saía de casa 3 e meia, chegava 3, 4 da manhã. Então eu tava vivendo para trabalhar, basicamente, tava fazendo hora extra pra caramba, de segunda a sábado. Então eu tava ficando muito exausto. E isso impactou muito também, para eu não conseguir me manter. Eu ficava muito estressado e chegava final de semana, sábado, domingo, eu queria aliviar, eu queria sentir algum prazer, meu corpo pedia por isso. E o prazer que eu tinha ali no momento era a pornografia e acabava caindo, né? Infelizmente, esse foi o meu escape. E eu só depois eu fui ver que, na verdade, isso só estava me trazendo mais e mais, me levando cada vez mais pro fundo do poço, né? Não tava me aliviando nada. No momento ali eu sentia um prazer, mas eu voltava pior depois, né? Na próxima semana eu voltava pior e não tinha aliviado nada. E aí, nesse último trabalho, um pouco antes de eu sair dele, eu assumi um compromisso, porque eu tava cansado de falhar, eu tava cansado de cair toda hora. E um pouco antes de eu sair dele, eu assumi um compromisso. Eu falei pra mim mesmo, enquanto eu tava trabalhando, porque lá eu ficava muito pensando comigo mesmo, eu ficava muito a sós, e eu ficava pensando em tudo isso, né? Como que eu podia mudar isso, como que eu queria mudar isso. E lá naquele dia eu falei pra mim mesmo que eu ia assumir um compromisso de ficar pelo menos 3 meses, até o final do ano. Isso era em setembro, se eu não me engano. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Era final de setembro, se eu não me engano. Eu assumi um compromisso de ficar 3 meses pelo menos sem. E aí, a partir daí, tudo mudou. Literalmente tudo mudou. Porque um pouco tempo depois, uma semana depois, se não me engano, eu sofri um acidente de moto. Isso me fez sair do meu trabalho, porque lá eles eram muito rígidos quanto a isso. Eu tirei um atestado. Quando eu fui voltar, eles já não me queriam mais. Só que, olha como Deus age de forma incrível. Nesse meio tempo que eu estava de atestado, eu tinha aplicado para uma outra empresa.
E eu assumi o compromisso, eu sofri o acidente, eu tirei o atestado. No meio do atestado, eu recebi a mensagem, enquanto eu estava afastado do meu trabalho, né? Eu recebi a mensagem de que eu tinha passado e uma entrevista, enquanto eu ainda estava machucado. E aí segui com o processo seletivo, fiz a entrevista mesmo machucado e tudo mais, e passei. Então, esse tempo, eu fiquei mais ou menos um mês, doendo pra caramba meu ombro que eu caí, né, que eu machuquei. E quando eu voltei, na verdade esse um mês me ajudou muito a eu não cair novamente nesse pecado, nessa falha da pornografia, porque eu tive que ficar parado. E quando eu voltei, eu já tinha um outro emprego. Então eu tinha saído daqui, ele tinha ganhado outro. Isso me deu mais motivação ainda para continuar firme. Então tinha passado um mês, aí com a mudança do trabalho, com aquilo tudo mais me empolgando, eu não tinha tempo para pensar em nada mais, só no foco no meu trabalho, em aprender lá, em fazer o melhor trabalho, em me adaptar. Aí fiquei mais um mês, mais 2 meses, e isso me ajudou muito, essa fase, né? Pô, eu sinto que foi um presente de Deus, por eu ter assumido um compromisso, por eu ter falado chega, ele me deu esse presente. Porque era pra estar lascado, era pra eu ter sofrido um acidente, perder meu emprego e ficar ali à mercê, né? Só que Deus não me desamparou. Ele me deu um trabalho ainda melhor. Com esse trabalho ainda melhor, que ele é mais... Ele é menos puxado, né? Então eu consegui adaptar minha rotina melhor a ele. E com essa rotina mais leve, mais bem estruturada, eu consegui também disciplina para continuar o desafio. E aí fiquei, se eu não me engano, eu fiquei até janeiro desse ano. Então eu fiquei de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Na verdade, acho que foi uns 4 meses, porque era final de setembro. Cerca de 3 meses e meio a 4 meses eu fiquei no desafio e perdi. E aí eu acho que eu vou deixar para outro vídeo para falar os motivos que eu perdi. Mas esse, esse, essa jornada foi muito importante para mim porque eu vi que Deus quer isso. Ele quer que eu fuja desses pecados, dessa imoralidade sexual, de tudo isso que eu sempre vivi desde os meus 13 anos, sempre tive contato com isso. E isso me fez eu ficar no fundo do poço. E por isso que eu quero tanto voltar no foco. Eu quero tanto cumprir esse desafio de 365 dias, porque eu sei que depois disso eu nunca mais vou voltar a cometer isso. E esse é meu objetivo, é minha meta principal. Entendeu? Então, enfim, envolveu outros fatores também para eu ter começado, né? Eu tinha acabado de conhecer uma menina, me relacionar com ela e perceber que eu estava fazendo as coisas tudo errado, estava prestes a cair no pecado da fornicação também. Então isso me fez começar, enfim, tem diversos motivos. Mas eu vou contar aí, tem muito vídeo também para eu contar esses assuntos. Mas vou deixar o motivo de eu ter caído pro próximo. Esse foi o começo, né, da jornada, todo o trajeto que eu trilhei, só para vocês terem uma noção da história, né, o quão impactante isso foi para mim. E no próximo vídeo eu vou falar por que eu caí, quais os motivos que me levou a isso. E depois eu compartilho com vocês como experiência, né, e também como recordação para mim, para sempre lembrar que para eu não cometer os mesmos erros. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Sigo firme, dia 12. Deixa aí no comentário que dia vocês estão, porque eu tô gostando dessa interação. E tamo junto, tropa. Até o próximo vídeo.